Toda a cúpula do PT está enrolada em roubalheira. Toda, sem faltar nenhum. A cúpula, a Gleisi, não sei o que, todos estão pilantra. Todos, bandidos. E o Lula é o chefe da quadrilha. Eu sei o que eu estou dizendo, eu vi o Lula se corrompendo. Sim, ele foi... Porque eu tive numa entrevista da FAAP com o Estadão, saiu o repórter e diz assim: você tenha criticado o Lula, mas ultimamente você deu-se agora de repetidos elogios ao Bolsonaro. Aí o cara, por educação, tem que esperar a pessoa acabar de falar e perguntar, mas dessa vez, meu irmão, me perdoe, mas você está mentindo. Eu nunca vi como é que um jornalista vai entrevistar um candidato a presidente da República e manda uma dessa? Um repórter do Estadão. Eu, se fosse editor do Estadão, ele estava demitido. Sabe o que ele foi fazer lá? O serviço sujo do gabinete de ódio do Lula e do PT. Aí eu disse: qual foi o elogio que eu fiz do Bolsonaro, que eu considero um bandido, etc. Ele disse: você elogiou a atitude dele contra o PCC. Sabe o que eu disse? Caralho. 3 anos atrás, o Bolsonaro fez o que eu dizia que ia fazer como candidato e que qualquer um tinha que ter feito se não fosse a sujeira dos acordos por trás dos panos, dos políticos com os bandidos. Tem petista aqui de São Paulo enrolado com crime organizado, petista de alta graduação aqui em São Paulo, certo? Eu sei quem são, tá certo? Pois bem, eu dizia, o Brasil tem que pegar a cabeça do crime organizado e isolar. E cortar a comunicação, porque aí eu começo a quebrar a cabeça do comando interna, e tal. Pra ver quem tá na hierarquia. Aí o Bolsonaro assumiu com 3 ou 4 meses, fez. O que eu deveria dizer? Uma proposta que eu fiz. Eu dizia, e aí, imediatamente caíram os homicídios. Bastante. Aí o que eu faço? Eu tinha um negócio chamado Observatório Trabalhista. Eu pego imunização, despencou, não sei o que, educação, caiu o investimento e tal. Os homicídios caíram. Isso é que o Picareta disse que eu tinha chamado um elogio atual Bolsonaro. Porque eu constatei que o Bolsonaro... Não, eles querem que você só fale mal dele e não reconheça as coisas que ele fez. Mas isso certo. É picaretagem. É muito grave. Que um petista pilantra, como infelizmente o PT, virou uma organização criminosa. Tem exceções? Tem, mas virou uma organização criminosa. Não vou discordar. Não, eu sei, porque eu conheço eles todos de perto. Um pouco. Toda a cúpula do PT está enrolada em roubalheira. Toda, sem faltar nenhum. A cúpula. Todos, sem exceção de nenhum. A Gleisi, não sei o que, todos estão pilantra. Todos, bandidos. E o Lula é o chefe da quadrilha. Eu sei o que eu estou dizendo, eu vi o Lula se corrompendo. Sim, ele foi preso, né? Não, mas tudo bem, o Sérgio Moro trocou os pés pela mão, mas devolveram 16 bilhões de reais. Aí não dá para esconder, irmão. Aí dizer que foi inocentado é mentira. É mentira, e os caras estão nessa. Tipo, o Sérgio Moro errou na forma tudo. Com que ele fez. Eu disse antes, tá? Avisei antes que o Sérgio Moro estava semeando nulidade, que o que ele ia garantir mesmo era a impunidade do que aconteceu. Sim, mas ele pegou a massa do bolo e fez um bolo ruim. É isso? Mas tinha massa no bolo. Ora, tinha coisa. Roubalheira, meu irmão, generalizada. E o problema é que o Lula não aprendeu nada. Sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Gedel Vieira Lima. Entra aí no Google. Aquela fotografia chocante para um povo pobre, sofrido e faminto como o nosso. 51 milhões de reais em mala, meu irmão. Em mala. Estava lá, o Lula deu o Ministério da Integração e a Dilma deu a vice-presidência da Caixa Econômica. Sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Com Gedel Vieira Lima. Sabe qual é a entrevista do jornal à tarde de anteontem? Gedel Vieira Lima defende voto útil e ataca Ciro Gomes. Tá. Viva eu! Mas, ataca mais, Gedel. Lá no Ceará, o Lula está com o Eunício Oliveira, que era o líder do MDB que fez o golpe contra a Dilma e que o Lula tinha dado R$1 bilhão de contrato sem licitação. O nome da empresa é Manchester. Tudo ladrão, cara. Mas não é ladrão de tostão, não, é ladrão de bilhão. Sim, sim. E Paulo Roberto Costa, e Sérgio Machado e Renan Calheiros. Tá todo mundo junto hoje. É triste, cara. Aí desgraça, o Bolsonaro tá com o Eduardo Cunha e com o Valdemar Costa Neto. Pegou o pedaço dele dos ladrões do PT. É porque não dá pra governar sem os ladrões, né? Dá pra governar. Eu, por exemplo, nunca governei com ladrão. O problema no Brasil é que a corrupção virou um elemento central, a principal ferramenta de organização do poder do PT. Pode crer. Né? E o Bolsonaro herdou, quer dizer, denunciou isso, se elegeu e está envolvido. É uma coisa terrível. O partido do Bolsonaro, que ele se filiou, é o Valdemar Costa Neto, que o Lula tinha dado o DENIT para roubar e foi preso e condenado no mensalão. Você veja, é uma tragédia. O nosso povo dá oportunidade a um, a outro, e eles vão lá e se vendem. O PT é uma instituição decadente e em extinção. O que tem ali é um líder muito carismático, que é o Lula,
com uma capacidade monstruosa de iludir pessoas, porque teve uma fase razoavelmente boa no primeiro momento. Ninguém lembra que ele expandiu o crédito, todo mundo foi ao consumo e lembra disso, mas não lembra que a letrinha pequenininha deixou 66 milhões de pessoas no SPC. Era 63 milhões, o Bolsonaro botou mais 3 milhões e 600. Sim. Mas era 63 milhões o Lula e o PT deixaram. O Lula é um vinho barato que dá muito... você fica chapadão louco no começo, então, é isso. E depois a ressaca é mortal. Boa comparação. Então, o PT hoje é uma instituição completamente decadente. Vamos lá, eleição de 2020. Quantas capitais, que é onde está o eleitorado mais politizado do Brasil, quantas o PT fez? Nenhuma. 2020 agora. Agora para o governo dos estados. Rio Grande do Sul, 0 chance. Paraná, 0 chance. Santa Catarina, 0 chance. Sudeste, Rio de Janeiro, nem candidato tem. Tem testa de ferro, mas também está com dificuldade. São Paulo, bora apostar como perde. Eu aposto aqui hoje como perde a eleição, porque é um cara que desastrou a prefeitura de São Paulo. Perdeu para nulo e branco. Ninguém fala muito bem dele. Na reeleição. Tá certo? Então tá uma nomeada, mas assim, Rio de Janeiro, tá. Minas Gerais, o PT nem candidato tem. Olha aqui, São Paulo, tudo bem, tá aí coisa, mas Rio de Janeiro não tem candidato, Minas Gerais não tem candidato, e vai por aí. Na Bahia tá levando uma surra, percebe? Em Pernambuco tá levando uma surra, nem candidato tem, e por aí vai. Ou seja, o PT como organização é Lula dependente. Verdade. E o Lula tá fazendo a curva final dele. Sabe, está jogando tudo e vai, se eleger, eu espero muito proteger o Brasil dessa tragédia, ele vai afundar o Brasil. Mas vai afundar para valer. Por quê? Porque está num conchavo tão poderoso e o Geraldo Alckmin é o oposto dele. Percebe? Ele é o oposto dele. Então esse mercado aí, Meirelles, não sei o que e tal, onde estava lá Guilherme Boulos, esquerda, e junto com o Meirelles. Um dos dois está sendo enganado. Um de outra esquerda e outro de direita. Um dos dois está sendo enganado. E eu aposto que não é o Meirelles. Que é um homem muito esperto. Né? Eu acho que quem está sendo enganado é a gente, na real. Também é certo. Porque o Boulos está cansado de saber. O Boulos é só um oportunista. Não é burro nenhum. É só um oportunista que está na garupa aí. É isso aí. Tenha paciência. Eu sou professor de Direito. A minha profissão não é política. Eu sou professor de Direito. Então, veja bem. 5 anos, Monark. 5 anos. O Lula foi julgado pelo Sérgio Moro. 5 anos. A vara de Curitiba. 5 anos, processo 1, processo 2, processo 3, processo 4, processo 5, processo 6, processo 7, 5 anos. O Lula recorreu para o Supremo 14 vezes, eu contei. Olha, esse processo é nulo, esse processo está errado, o Sérgio Moro não é o juiz correto, não sei o que e tal, e o Supremo não. Quando a imprensa parou de prestar atenção, de repente o Supremo descobre que o Sérgio Moro não era o juiz correto para julgar o Lula. 5 anos depois. Isso devasta na cabeça do nosso povo e na minha também a confiabilidade do sistema. Sim, sim. Porém, vamos de novo, não é o presidente provocando, criando caso, fazendo de conta que é o valentão, chamando de vagabundo o ministro para depois fazer cartinha pedindo de desculpa. Isso tudo é uma vexame, porque destrói a autoridade. Não é falando, é dando limite, porque eu juro cumprir e fazer cumprir a Constituição. Porém, eu sei que no Estado de Direito Democrático a última palavra é do Supremo Tribunal Federal por definição. Sim. Não, eu falo isso mesmo só pra falar pra galera aí o quão caótico tá o cenário brasileiro. Então as pessoas podem autoridade, meu irmão. Autoridade. Muito... Se você não tem autoridade, a baderna é geral. Sim. A baderna é geral. Você imagina, orçamento secreto? Não sei se os teus espectadores sabem o que é isso. O orçamento brasileiro é a lei que prevê todas as receitas. Depois já falei, 4 trilhões e 800 bilhões. Sabe quanto é que está sobrando para o povo? 25 bi. Para tudo de investimento. Sabe o que o Bolsonaro fez? Na lei, com apoio do PT, 20 bilhões de orçamento secreto, em que 40% é roubado. Na cara da freguesia. Não, ele deu a atribuição que era para ser do executivo para o legislativo. A gente tem no Brasil um legislativo que executa, um judiciário que legisla. É isso. E um executivo que não faz nada. Isso. E o legislativo que executa. É baderna, mas por quê? Porque a baderna se estabeleceu no caos da corrupção, da falta de autoridade. Como é que pode? Então, tem lá o Lula respondendo 50 processos dependendo do Supremo, para inventar que o Sérgio Moro, 5 anos depois, não era mesmo ele o juiz. Qual é a moral que ele tem, pô? Nenhuma. Então bota ele de novo lá, que você vai ver como vai melhorar. Vai piorar, ele vai piorar muito. Só isso. Ele agora está cansado, 76 anos, com um vice, que é o oposto dele.
Sim, ele é um fantoche. O Lula é um fantoche. Ele não tem realmente... Assim, tá previsto. Se eu não conseguir superar isso, se eu não conseguir, de fato, libertar o Brasil dessa tragédia, o que vai acontecer? Quer ver? Anote aí. O maior estelionato eleitoral da história do país. Porque ele está deixando o povo acreditar que todo o mal do mundo é o Bolsonaro e que nós vamos derrotando o Bolsonaro, o paraíso desce com picanha e cerveja para todo mundo. O que é uma grosseira mentira, ele não tem a menor noção do tamanho do buraco, da crise brasileira estrutural, do problema do engessamento das coisas para não deixar ninguém fazer nada se não tiver autoridade para fazer a mudança. E ele está agarrado num conchavo, meu irmão, que até ministro do Supremo já está sendo discutido quem é aqui em São Paulo. Sim, ele não decide nada do governo. Então vai ser o quê? Vai ser o quê? Ele vai entregar o Ministério da Fazenda para os banqueiros, igual o Bolsonaro. Fato. Vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT fazer discurso e botar negro na cadeia dizendo que defende negro. Uhum. Vai pegar o orçamento e entregar para o Centrão e ele vai passear no estrangeiro. Fazendo política externa, né? Fazendo de conta que é um estadista inocentado. Quer ver? Tome nota. Eu acho que você prevê o futuro do governo Lula aí, cara. Eu acho que é isso mesmo que anote, eu vou voltar aqui pra gente conversar. Demorou. O Lula sempre foi fascistoide. Demonizava as pessoas, colocava... Desonestidade, mentira. Tá? O Lula, ele mesmo, canalhamente, disse que eu viajei para Paris para não votar no Haddad. Eu estava aqui e votei. Fui filmado, como eu sou, vamos dizer, VIP, né? Uhum. Eu nunca entendi essa neura de você ter viajado para Paris. Tipo, foda-se, e daí que você viajou? Não, eu viajei para não fazer campanha, porque eu estava doente. Mas se você tivesse viajado... É meu direito de cidadão. O pé na rede é meu direito de cidadão, pois é. Mas veja bem, mas para você ver o fascismo e a desonestidade do Lula e do PT, ele próprio repete. O Bolsonaro teve 11 milhões de votos do que a soma dos meus votos com o Haddad. O Bolsonaro pega os meus votos e o do Haddad, o Bolsonaro teve 11 milhões de votos acima. E a responsabilidade não foi do Lula, que meteu a corrupção generalizada, que produziu a crise econômica mais devastadora da história com a Dilma e os conchavos com o Michel Temer. Não, a responsabilidade é minha. E agora nem direito de participar do debate eles querem me dar. Por quê? Porque eu chego num debate e digo, Lula, você deu 8 vezes mais lucro aos bancos do que o Fernando Henrique. Sabe, tu é um mentiroso. Aí eu vou dizendo, Lula, teu filho enriqueceu na política. Tu esculhamba o filho do Bolsonaro, eu também, mas o filho do Bolsonaro, que a gente esculhamba, você também, o seu filho também enriqueceu na política. Sim, Caso Game Corp, vai lá, irmão, vai lá na internet, olha aí para conferir, para poder não ser leviano. Caso Game Corp, você vai se arrepiar. Como é que um cara que era zelador do zoológico de São Paulo faz negócio com a Telemar de 5 milhões de reais há 20 anos atrás. Pode crer. Então isso é que eu não posso, eles não querem que eu esteja na disputa, é por isso, porque eu sou livre, eu não tenho rabo preso. Pode crer. Tu já viu alguém dizer, não, esse cara aí estava enrolado em alguma coisa? Nunca. Nenhuma vez fui processado na vida. Que bom, que da hora. Nada mais é do que a minha obrigação. Até porque se você tivesse qualquer coisinha, imagina, você estava sendo ingênuo. Tava morto. Claro. De querer ser presidente, tá ligado? O Bolsonaro partiu para cima de denunciar a corrupção do Lula, o Lula saltou de banda, não conseguiu se defender. E agora anunciou que não vai pro debate. Sim, pegou Quem não vai pro debate, não tem nada para dizer, ou tem muita coisa para esconder, que é o caso do Lula. É porque ele considera que ele tá ganhando e o time que tá ganhando não se mexe também. Tá bom, assim, né? Então vamos nessa. Tem muita gente que já caiu de mais alto. Não, eu também não acho que... Salto alto, falta de humildade, falta de comprometimento. O que está acontecendo? Você hiperfragmenta, inventa um inimigo imaginário. Comunismo, que é o fascismo, comunismo e tal... E depois invade a população pobre, desempregada, com salário que não paga nada, humilhado no SPC e tal, e começa a insultar as pessoas com filtros. A opinião sobre o aborto. Hoje foi quase uma tortura ao aborto. O que eu tenho a ver com isso? O aborto é uma tragédia, percebe? E eu não tenho potência como presidente da República para resolver nada. O Lula foi presidente 4 vezes aí e tal, não mexeu uma palha sobre o assunto, mas ficam... Então é o fascismo, é o comunismo, são os valores morais, são os valores da família, a religiosidade do povo, para não discutir que 4 bancos hoje do Brasil estão entre os 10 mais lucrativos do planeta Terra. E os últimos 12 meses, o Brasil gastou com saúde, educação, segurança, ponte, aeroporto, porto, estrada, tudo, 300 bilhões de reais. E entregou para os banqueiros 500 bilhões de reais de juro nos últimos 12 meses. Que é um dinheiro nada produtivo, né? É só deixar os mais ricos cada vez mais ricos. Juro, aluguel de dinheiro. Né? E no Brasil, o que está acontecendo? E isso tudo bem. Quando eu falo isso, eu não estou defendendo o Bolsonaro, estou dizendo que o Bolsonaro,
é o produto disso, ele não é a causa disso, ele é a consequência do enorme fracasso que a democracia petista, PCDBista produziu na vida do povo. Quando acabou o mandarinato do Lula, cinco pessoas, os dedos de uma mão, acumulavam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Número oficial. Cara, isso é meio bizarro, né? Número oficial, papo furado. Então, se o IPTU de São Paulo, que vocês pagam aqui pela sua casa e tal, de um mês, equivale ao que o Brasil rural inteiro paga de imposto territorial rural por ano. Esse é o lulopetismo que deu no bolsonarismo. E eu estou tentando ver se a gente desarma essa bomba. Sabe por quê, Monarca? O que está errado no Brasil não está errado porque tinha um manual de fazer certo. E os caras em Brasília são tão safados que só de mal vão lá e fazem tudo errado. Se fosse assim era mais fácil. O que está errado no Brasil está para proteger e engessar essa perversão de 5 brasileiros serem proprietários de uma fortuna equivalente ao que 100 milhões de brasileiros mais pobres têm. É o sistema. É o sistemão, meu irmão. Ou a gente derrota o sistema vai acabar de nos engolir como nação. Ou vai implodir, né? Já está implodindo, porque se você olhar os indicadores de violência, caramba, o Brasil tem 50, 57, 60 mil homicídios por ano. Quase como um país em guerra, né? É muito mais do que as guerras que estão acontecendo. Duvido que na Ucrânia estejam morrendo 50 mil pessoas por ano. É verdade. Não estão morrendo. É meio bizarro essa porra, é triste. E a gente está relativizando, normalizando isso e tal. Sabe qual foi a política do PT para isso? Lei 13.343, que tinha 280 mil pessoas presas no Brasil quando o Lula tomou posse, botou essa lei copiando os americanos e danou a prender garoto pobre negro da periferia que não tinha cometido violência nenhuma. Era só a ilusão. Guerra contra as drogas, que é uma burrice extrema fazer desse jeito. Mas resultado, esse garoto que não fez nenhuma violência, na primeira noite que ele entra no presídio, ou ele se filia à facção criminosa ou morre. Sim. Resultado, nós produzimos o exército de reserva das facções criminosas por uma política pública. E fica falando de negro, fica falando de sei que de pobre e tal. Meteram 1 milhão de garotos. Nós temos hoje 1.200.000 pessoas no sistema prisional, se nós contarmos os mandados de prisão em aberto. Entendi. Tudo isso obra do Lula e do PT. Falando de negro, falando de pobre. Sabe, a política massiva para pobre que aconteceu no Brasil foi meter na cadeia e criar o exército de reserva das facções criminosas. Sabe quanto é o investimento em segurança pública do Brasil, do orçamento brasileiro? Vou te dar primeiro o juro. O juro no Brasil leva 52% do orçamento. O orçamento é a lei que prevê todas as receitas, inclusive endividamento, e todas as despesas. Entre juro, amortização e rolagem, 52 de cada R$100 do orçamento. Sabe quanto é que gasta em saúde, em segurança? 33 centavos, 0,33%. Sério? 1/3 de 1% é só em segurança pública. Exatamente isso. Então, é tudo mentira. Sabe quanto é que tem a Polícia Federal para enfrentar o crime dos poderosos, o narcotráfico, a contrabando de armas, os crimes dos ladrões da política, os ladrões do setor financeiro? Tem 11.600 pessoas o ativo. 1/3 da polícia do Ceará. Isso é tudo montado para proteger esse grande pacto de perversão, sabe, e impunidade, em que o cadeia é só para negro, pobre, sabe, enfim, favelado. Tá pedindo a opinião do Ciro sobre o Enéas, mas eu vou ler a mensagem. Sobre o Enéas? É. Olha que alegria minha, eu fui colega do Enéas, no deputado. E o Enéas nunca foi entendido pelo povo brasileiro porque ele não tinha tempo de TV e ele tinha aquela capacidade absolutamente extraordinária, mas ficou pitoresca, ficou engraçada, risível, de falar 1 milhão de coisas em 10 segundos. Meu nome é Enéas e tal. Não sei se todo mundo lembra disso. Eu lembro. Mas o Enéas era uma figuraça. Era um cardiologista muito inteligente, um estudioso das questões do Brasil. Nós fomos colega deputado. Ele morreu ali, meu colega, ele morreu do coração. E ele era uma pessoa que tinha algumas características que hoje você chamaria de direita, mas que é preciso rever, porque ele era um nacionalista, eu também sou, não é? Ele era a favor da bomba atômica, eu não sou, nós já conversamos sobre isso, mas ele tinha a razão de ser, que era essa que cedeu. Era a capacidade dissuasória que o Brasil deveria ter se permitido ter para se impor no Conselho das Nações e tal. E eu compreendo o argumento, mas discordo e tal. Mas era um patriota, assim, pesa média, eu acho ele um brasileiro que merecia ser revisto como uma pessoa muito respeitável. Ele era físico também, né? Ele era estudioso compulsivo, era um intelectual monstruoso, era um cara extremamente inteligente e tal, e pitoresco.
E as pessoas nunca conheceram esse lado intelectual, sofisticado, cardiologista, de primeira, com livro escrito e tudo. Pode crer, não, tô ligado. É que ele usava a tática pra aparecer, né? Ele tinha pouco tempo. Pois é, aí pouco caiu, tempo você precisa ser caiu, muito caiu no pitoresco deboche. pra- Né? Caiu no deboche. Mas tem bastante fã. 56 e 500. É foda.